Estamos falando sobre a igreja e estamos na fase aqui de tratar das marcas da verdadeira igreja. E aí nós definimos 3 marcas, né? Só relembrando aqui, então não está pontuadinho aí, mas uma verdadeira igreja cristã é caracterizada pelas marcas da verdadeira igreja, isso dentro de uma perspectiva reformada, óbvio. Pregar o ensino, pregar e ensinar os oráculos de Deus para o ajuntamento e aperfeiçoamento dos santos, como vai dizer a nossa confissão de fé, administrar os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo, no caso o batismo e Santa Ceia, e aplicar a disciplina eclesiástica. Alguns reformadores, inclusive, apresentam outras marcas ou consideram só as 2 primeiras como sendo essenciais. Mas nós, como Igreja Presbiteriana, identificamos essas 3, sintetizando aí todas as realizações e práticas da igreja. E aí nós já estudamos sobre a primeira marca, né? Vendo que dentro dessa função de pregar e ensinar a respeito da palavra de Deus, o chamado ministério da palavra da oração, uma igreja, para que ela assim exerça de modo fiel essa primeira marca, ela precisa estar pautada nas Escrituras, somente as Escrituras, como fonte de ensino, né? E, consequentemente, através de um ministro ordenado, né? Chamado, dotado, provado, ordenado, para ministrar a palavra do Senhor. É por isso que também uma das exigências para se organizar uma igreja é justamente ter um pastor ordenado para isso. Nós trabalhamos com esse ponto exaustivamente, mostrando inclusive qual que é a função profética, né, e de pregação do ministro, que assume a responsabilidade do ministro da palavra e da oração, conforme questão apostólica, e também a administração dos sacramentos, que é o segundo ponto aí. Para a gente começar então a tratar da segunda marca, né, como que deve ser a administração dos sacramentos, para demonstrar que somos uma igreja de fato verdadeiramente cristã, então nós vamos tratar. E eu quero relembrar alguns versículos contigo. Primeiramente, Mateus, capítulo 20. Cadê aqui? 28, né? Mateus 28, versos 20, que vai falar do ensinar, e um pouquinho antes, verso 19, de um sacramento específico aqui. Vamos ler aí do 16 ao 20, para ficar mais claro aquilo que queremos chamar a sua atenção. Mateus 28, 16 diz: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olhando ainda para o texto aqui de Mateus, vamos aproveitar que estamos aqui. Se você voltar aí dentro do Evangelho, quando nós temos o ensinamento de Jesus que vai do capítulo 21 em diante, né, as várias advertências, e aí o sermão profético, nós vemos que dentro das exortações de Cristo, nós temos aí algumas características. Eu estou no capítulo 24,
e ele vai nos chamar aí a atenção para os perigos em relação a essas marcas. No verso 10 em diante, ele vai dizer assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos, que está escrito aí? Falsos profetas, pregadores, a ideia aqui já no contexto do Novo Testamento, enganarão a muitos. Então veja, a primeira marca aí sendo ludibriada por falsos pregadores, ou falsos profetas, ou falsos mestres. E aí o verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aí um indicativo da vitória da igreja no cumprimento da sua missão, diz no verso 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então nós vemos, irmãos, que dentro daquilo que o próprio Senhor Jesus instituiu, a primeira marca que trata do ensino, né, da pregação, do ensino, dos oráculos de Deus, aponta que aqui está o fundamento para que a igreja se desenvolva e cumpra com a missão que o próprio Deus lhe deu. Seja numa perspectiva de corpo, né, cada um exercendo a sua função, mas também apontando para o mecanismo que o próprio Deus deu para fortalecer, como meios de graça em especial, aqueles que ele já chamou para a sua presença. Então nós vemos que a segunda marca da igreja, atrelada ao ensino, né, aponta para o fato de que é dos meios que o próprio Deus estabeleceu para fortalecer a nossa fé, para nos animar a seguirmos dentro do padrão que ele mesmo espera que nós andemos. Então, tratando da segunda marca da igreja, nós vemos que ela refere-se ao fato de administrar os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, de um modo fiel. E por que de um modo fiel? Nós vamos ver que esses dois sacramentos são envoltos até hoje. Talvez seja até por isso, né? No início da era cristã, não tínhamos talvez tanta dificuldade quanto a isso. Quando você pega os documentos históricos e começa a ver o registro da igreja dos primeiros séculos, as preocupações eram distintas das que temos hoje. Mas quando nós falamos de sacramento, primeiro porque você tem uma influência grande, no nosso contexto aqui, da igreja católica, como nós já estudamos isso há um tempo atrás, que apresentam quantos sacramentos na perspectiva romanista? Você se lembra? 7. 7 sacramentos, sendo 6 aplicados, né, individualmente, e 2 depende, né? Que é a questão da santa ordenação, que é no caso dos votos eclesiásticos, que é aplicado somente sobre os clérigos, né, seja padre, seja freira, ou o casamento. Então são 7 sacramentos, só que são 6 aplicáveis. Porque ou você casa e recebe o casamento como sacramento, ou você se torna um sacerdote ou uma freira, e aí você recebe a santa ordenação. Por isso que freiras não se casam e os padres também não. Determinação bíblica é essa? Não. Biblicamente falando, você não tem nenhuma proibição nesse sentido, mas dentro do contexto romanista e tal. Então eles chegam aí a 7 sacramentos, que é justamente o batismo, né? E nós já explicamos por que eles fazem o batismo infantil, que é aquela perspectiva do pecado original, né? Na ideia católica, nós nascemos com o pecado original, essa é uma realidade bíblica, e que, portanto, o batismo ainda serve para remissão de pecados. Eles juntam o batismo de João Batista, né, que era para remissão de pecados, ao que Jesus instituiu, que são batismos distintos,
E aí o problema é que se o batismo perdoa os pecados, na visão católica, começou a gerar uma prática de que ninguém queria ser batizado. E é lógico, até eu faria isso, né? Se o batismo lava os pecados, é melhor eu ser batizado velhinho, né, perto da minha morte, porque aí lava todos os pecados, do que eu ser batizado no início da minha vida. Né? Você vai lavar o meu pecado, lavou os pecados lá quando eu era bebê, e o resto, como vai ser esse negócio? Então, dentro da visão católica, isso criou um problema logístico, e um problema, inclusive, do desenvolver da fé católica, porque se você não foi batizado, você não pode fazer mais nada dentro da igreja católica. Então, as pessoas não estavam se batizando, e eles então chegaram, o batismo continua sendo para remissão de pecados, mas o problema é o pecado original. E em épocas, obviamente, que a mortalidade infantil era algo trondoso, então quanto mais cedo você receber o batismo de remissão de pecado, melhor, porque te livra do pecado original, porque até então você é um pagão, né? E se você morrer, você vai para o inferno. Então você se livra disso. Aí o pessoal, então tudo bem, então vamos começar a batizar o mais cedo possível. E porque era para remissão. Então esse é um dos sacramentos. Só que aí criou outro problema. Qual que foi o outro problema que criou para a igreja católica? E os pecados que eu cometo depois? Então tá, fui batizado, lavou os meus pecados, o pecado original, quando eu era bebezinho, e agora? Tudo que eu faço de errado na minha vida. Tal. Aí, por isso, inventaram as penitências, as indulgências e todo o mecanismo para você, a confissão auricular, para você ir eliminando os seus pecados que você vai cometendo durante a sua vida. Veja só, um erro teológico acaba sendo chocadora, né, de vários outros erros teológicos. Você erra num ponto, você vai continuar errando pro resto da vida, e aí para tentar consertar, o que você faz? Você erra mais um pouquinho, né? Você inventa uma moda nova, que é para tentar colocar tudo dentro de um certo equilíbrio. E esse foi o problema da Igreja Católica. Erra na aplicação do batismo, porque não é mais batismo de lavagem, de remissão de pecados, né? Tem que trazer para o pecado original, depois gerar as penitências, indulgências, confissão e tudo mais como um mecanismo para a santificação. O outro sacramento, obviamente, que é a Eucaristia, e o termo é esse mesmo, né? Quando você vai para as Escrituras, que aponta para a comunhão, que é a ceia, porém, também, como um erro sempre puxa o outro, dentro do contexto católico, eles, não vou lembrar a data exatamente, mas por uma questão logística e até financeira, eles instituem a hóstia no lugar do pão, porque fica mais fácil, né? Uma farinha com água lá, produzida pela própria igreja, então a questão do custo fica muito mais fácil da igreja assimilar, uma vez que toda a celebração de missa eles precisam fazer a administração da Eucaristia. Então você tem lá uma hóstia de farinha com água, uma bolacha de água e sal ainda piorada, né, na perspectiva de produção. E aí criam a doutrina de que a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Uma das melhores sacadas, né, que poderia acontecer, porque se a hóstia se transforma no corpo de Cristo, todo pedaço de carne tem o quê junto? Sangue. Olha que maravilha. Então nós temos aqui uma pílula de astronauta, né, que já tem tudo dentro. A hóstia já resolve o problema. E aí eu retiro da ministração da Eucaristia o vinho dos paroquianos, né, dos fiéis. Então, dentro da Igreja Católica, eu só dou a hóstia, que já é a pílula, né, do astronauta, que já é o corpo, então já tem sangue e carne ao mesmo tempo.
então já resolve o problema. Dou vinho só para o representante do povo, que é o sacerdote, e aí não é também qualquer miséria, põe lá uma talagada boa, né? Que é para o cara já ficar animado para o final da missa, e resolvemos os nossos problemas, inclusive financeiros. Olha que maravilha. Só que aquilo que eu disse, um erro é chocadora de outros erros, um erro vai gerando outros. Com isso você perde a essência desse sacramento da Eucaristia, né? Depois você tem a profissão de fé, que para eles é a crisma, né? A confirmação como um sacramento, né? Aí você tem ainda, como eu já disse, o casamento, a santa ordenação. Me ajude aí a lembrar de cabeça aí, quem está com a apostila aí faz a colinha lá. Então falei do batismo, Eucaristia, confirmação, que é a crisma, casamento, ordenação, santa, quando está morrendo lá, como chama? A extrema unção, né? Que é justamente para tentar limpar os últimos pecados lá no seu leito de morte. E tem mais um, que eu não, na minha sequência aqui, eu não vou lembrar. Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá na apostila lá. Mas veja só, a prática de um erro geram outros erros. E qual que é uma das características de sacramento? Quando nós estudamos sobre sacramento, é na lição que a gente trata lá no começo sobre sacramento. Você achou aí, Júlio? Você está com a apostila, depois você me fala. É lá no comecinho, tá? Não está na aula das marcas da igreja, não. Vai ser lá no começo, quando a gente trata sobre sacramentos propriamente. Então, mas tudo bem. Você achou aí, depois vocês me falam. Penitência. Então entrou penitência. Que é a ordenação, santa ordenação e matrimônio. Tá? Tá bom. Aí, nessa página, se você voltar um pouquinho, eu tenho o desvio aí, talvez você ache a data também que foi instituída a hóstia. Vê se você vê lá, né? Pelo ano de 700, alguma coisa, 800. Se achar, você me dá um toque aí. Então vamos. Então, irmãos, e quando você olha para a expressão de definição que é um sacramento, o que nós chegamos? Né? Segundo a nossa confissão de fé, o sacramento é uma ordem que tem com vistas trazer visivelmente a aplicação de uma bênção que nós já recebemos espiritualmente. E essa ordem tem que ser instituída pelo próprio Deus. Então, com isso, nós chegamos a apenas 2 sacramentos. No Antigo Testamento, nós já estudamos isso, nós tínhamos lá a ordenação da circuncisão como sinal da aliança entre o povo e Deus, que era aplicado somente nos meninos e homens. E depois a instituição da Páscoa, quando do período de Moisés, quando da libertação do povo de Israel do Egito. Então você tem a circuncisão lá com Abraão, muito tempo antes, e depois a instituição da Páscoa como uma ceia para ser comido durante toda a noite. Nós já estudamos sobre isso. Com a vinda de Cristo e o cumprimento tanto da lei cerimonial e consequentemente, das próprias ordenanças que o próprio Deus havia dado, nós vemos que há uma transição entre o sinal externo, não o significado, da circuncisão para o que mesmo? Circuncisão, agora no Novo Testamento é o que está no lugar? O sinal externo, batismo. Então você tem o batismo como a expressão externa agora do mesmo sacramento que é a aliança com Deus. A circuncisão, que simbolizava a aliança com Deus, minha e de quem mais? Dos meus o quê? Dos meus descendentes, passa agora sobre o batismo. E por isso que o batismo de Jesus, diferente do batismo de João Batista, que o batismo de João Batista era para remissão de pecados, o batismo de Jesus não é para remissão de pecados. O que pagou pelos nossos pecados? A crucificação, a morte de Jesus na cruz.
Foi ali que foi pago o alto preço. Ou é no batismo que seus pecados são pagos? Não, não. Houve um período preparando a chegada do Senhor, que Deus levanta o profeta João Batista para pregar arrependimento e um batismo de remissão de pecados. Só que isso foi preparando a chegada do Messias. Cristo recebe esse batismo. É importante dizer que o batismo de João Batista era de imersão, porque simbolizava o quê? Lavar os pecados. Então é óbvio que o sinal tinha que ser compatível com o significado do processo. E Jesus recebe, portanto, esse batismo, como ele mesmo diz, para cumprir a justiça, para ele ser o meu justificador e o seu justificador. Só que o batismo que Jesus institui depois não é batismo de remissão, porque senão ele não precisava ter instituído nada. Ele falava, gente, segue aí o batismo de João Batista aí, e vida que segue, o baile continua. Mas não, ele instituiu, como nós vimos lá em Mateus, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo instituído por Jesus é o batismo que substitui a circuncisão, que é um batismo que simboliza a união espiritual com Deus. A aliança, o pacto firmado com Deus. Da mesma forma que Deus firmou um pacto lá com Abraão, Gênesis 17, de ser o Deus de Abraão e da sua descendência, e o sinal era aplicado sobre os adultos e sobre as crianças de 8 dias de vida. Agora, o batismo de Jesus, que é o mesmo, simboliza as mesmas coisas, só muda o sinal externo, nós temos a aplicação do batismo como meio de aliança, onde Deus promete ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Mesmo porque as promessas que Deus fez a Abraão em Cristo Jesus passam a ser minhas promessas. Lembra lá que nós vimos isso em Gálatas, Efésios e tudo mais? Né? Todos aqueles que estão em Cristo são herdeiros agora, segundo as promessas que foi dada a Abraão. Já estudamos isso também. Então, irmãos, dentro da visão bíblica, nós chegamos ao primeiro sacramento que diz que hoje é a aplicação visível, é o batismo, mas que não é batismo de remissão de pecados. Jesus redimiu os nossos pecados na cruz. Então, quando a Igreja Católica fala que o batismo é de remissão de pecado, e aí diz, o problema é o pecado original, e aí traz para batizar criancinhas, né? A ideia essencial do sacramento é errado, porque o sacramento não é para remissão de pecados. O sacramento, que antes era circuncisão e agora é batismo, é um sacramento de união mística, de pacto, de aliança, de comunhão com Deus. Por isso que o batismo, né, tem muita gente que, entre aspas, né, é alcançado pelo entendimento do Evangelho, da pregação do Evangelho, se converte a Cristo, aí fala assim, mas batismo não é importante, e fica a vida aí sem receber o batismo. Na verdade, é o sinal externo daquilo que você creu. E, obviamente, que é importante. Pastor, se eu não for batizado, eu não vou ser salvo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas é a aplicação de um sinal. É uma forma de você confessar a sua fé, testemunhar sobre a sua fé e sobre o seu Salvador. Então, se para você aquilo que ele mandou não é importante você receber, então, no mínimo, o seu entendimento do Evangelho está manco. Está faltando alguma coisa nesse entendimento. Tá? Então, o batismo tem a sua importância? Sim, porque é o sinal da aliança que eu tenho com Deus. É o sinal externo, o receber do sinal externo. Então, é importante, irmãos, quando tratamos de administrar os sacramentos corretamente, identificar que o batismo não é para remissão de pecados. E que o batismo de João Batista, sim, o era, nesse período de preparação para a chegada do ministério terreno de Cristo, e que muito provavelmente durante o ministério de Cristo foi aplicado, para gerar arrependimento na vida dos judeus, porque era aplicado somente sobre o povo que já estava em aliança, que já tinha recebido a circuncisão,
né, os judeus, e que as meninas ou esposas estavam ligados ou debaixo dessa aliança, ou como filhas, e depois que se casavam, através da figura do marido. Por isso que era proibido das mulheres de Israel se casarem com estrangeiros. Porque se você casa com estrangeiro, você está saindo da aliança. E por isso era exigido, mesmo que fosse casar com estrangeiro, que esse estrangeiro primeiro recebesse o quê? A circuncisão, que era o sinal da aliança com Deus. Ah, ele entrou debaixo da aliança? Ah, então tá. Então agora você pode casar com esse miserável aí. Esse midianita, seja lá quem for. Tudo bem? Para a moça de Israel se casar com estrangeiro, esse estrangeiro tinha que se converter ao judaísmo, né, no sentido de receber o sinal da aliança. Ficou claro isso aqui, irmãos? Outra coisa, falando ainda do batismo, como sacramento que Cristo institui, substituindo o sinal da circuncisão, com o mesmo significado que ela tinha, hoje, a maioria das igrejas, e aí entra aqui uma crítica, né, um período de reforma protestante, como o presbítero Paulo muito bem lembrou aqui, e de uma maneira bem, muito feliz, usou o texto para nos relembrar. É importante dizer que a igreja, de certa forma, ela falhou desses 500 anos para cá. Teve a reforma, nos trouxe de volta às escrituras, mas nós temos nos desviado dessa escritura historicamente. E prova disso é justamente o surgimento de denominações e igrejas que não são reformadas, mas que recebem o nome de evangélicas e que vão deturpando o entendimento bíblico e aplicando, inventando práticas que fazem do sacramento algo que está sendo, de certa forma, solapado. É importante dizer aqui, nós reconhecemos essas igrejas como irmãos, né? Damos a paz do Senhor, sabemos que a salvação é por Cristo Jesus, mas a Assembleia de Deus não é a igreja reformada, irmãos. É a igreja pentecostal, que tem práticas que nós condenamos biblicamente falando. Inclusive uma delas o batismo. O entendimento que eles têm do batismo está furado. Só que como a igreja pentecostal cresce demais, o que acontece? A tendência é que a prática deles parece ser mais certa do que aquela que nós colocamos em prática. E não é. Igreja batista, me perdoe os batistas aí, são crentes, vão estar conosco no céu, tudo bem, creio nisso, né? Não são heréticos, como a Igreja Assembleia de Deus também não é, mas tem erros doutrinários. A Igreja Batista não é igreja reformada. E é uma incoerência, inclusive nós temos na cidade, a Igreja Batista reformada, não existe isso na essência. Esses irmãos batistas que se dizem calvinistas e reformados, tinham que sair delas. Essa é a grande verdade, se tivesse a coragem necessária para fazê-lo. Por quê? Porque você vai pegar a história da igreja reformada, quais são as igrejas que saem da reforma? Vamos lá. Igreja luterana, presbiteriana, ou reformada, né? E a própria igreja reformada como denominação. Na Holanda. Tudo bem? Os batistas, de onde que saem? Vêm da reforma protestante? Não, eles vêm de um grupo que era herético na época. Os anabatistas. Os menonitas. Metodista vem depois depois da reforma protestante, bem depois. É uma divisão já que já começa a complicar a doutrina, em especial a doutrina da salvação. Os metodistas são arminianos. Eles acreditam que a salvação é mérito humano. Só que aí é o seguinte, entra, sei lá eu quanto que começou essa porcaria, do politicamente correto. E daquela história assim, é melhor estar pregando Cristo, né, do que estar ensinando a Bíblia, porque doutrina de fato não salva, o que salva é Cristo. Meu amigo, e hoje você está no pacote aí, kardecista fala de Cristo.
Não fala de Cristo? Fala de Cristo. Você tem filosofias aí religiosas que falam de Cristo. Você tem todas essas denominações neopentecostais, que é uma praga para o evangelho. O que eles pregam? Pregam Cristo. E quem que falhou com essa história? A igreja fiel do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, que começou a ver erros em relação aos sacramentos, devia falar, está errado, esse grupo está fora. Não tem essa base. O batismo não é o mesmo de João Batista. Ou essa prática não é a mesma que aquilo lá. Ou o período revelacional já terminou em Cristo Jesus. Para com essa papagaiada de profeta nos tempos de hoje. Só que nos falta coragem. Você não quer também cair naquele... então nós somos exclusivistas. Só a gente está certo. Não queremos cair nisso. Mas se você apresenta o argumento bíblico para alguém, dizendo que está errado aquela prática de sacramento, ou seja lá o que for, doutrinária, e a pessoa fala assim, mas eu não mudo. E você tem que tomar uma posição. E qual que é a posição que, infelizmente, historicamente, nós temos tomado? Então tudo bem. Isso é irrelevante para a fé cristã. Não é. Porque doutrinas nos conduz para estarmos mais perto da vontade de Deus. Por isso a doutrina correta, ou a ortodoxia, é o que vai gerar a ortopraxia. Uma doutrina correta gera uma prática correta. Esse é o padrão. Só que nós começamos a tolerar, a aceitar. A igreja é a mesma coisa. Irmãos, não é. E isso é tão sério que é próprio dentro das igrejas ditas reformadas, nós temos práticas que você fala assim, não é possível, está acontecendo um negócio desse. E nós chegamos num patamar que hoje todo mundo sabe de tudo. E chegamos num patamar de soberba tão grande que você mostra o padrão bíblico para alguém, ele fala assim, mas eu não creio assim. Como se ele fosse o detector da interpretação. Meu amigo, nós estamos falando de uma interpretação histórica de 507 anos. Mas eu não creio assim. Mas não, para mim, eu acho que para mim é diferente. Não é. E aí a gente fica de mãozinha dada com gente que menospreza um padrão de fidelidade daquilo que é chamado de pontos essenciais da fé cristã, como é a aplicação dos sacramentos. Irmãos, é uma vergonha que igrejas que vieram por um caminho extra da reforma chegam para a gente, olha o patamar que nós chegamos. Você vai para uma igreja batista hoje, você pode tomar ceia lá? Sim ou não? Não pode! Você não foi? Bom para você. Você não pode. Se eu chego lá numa cidade, tem uma igreja batista, eu vou frequentar, não tem igreja presbiteriana aqui, eu vou lá frequentar a igreja batista. Eu sou da igreja presbiteriana do Brasil, eu quero frequentar aqui. O pastor vai falar para você, você tem que batizar de novo. Porque você não foi batizado nas águas. Ô miserável. Paulo batizou com imposição de mãos aqueles que tinham sido batizados nas águas. Porque o batismo nas águas era o batismo de João Batista. Que Cristo já recebeu no meu lugar. Ao invés de você determinar que eu receba um batismo para entrar na piscina lá, o batistério, aquela coisa toda, porque a palavra grega é baptismo, e baptismo é imersão. Meu amigo, Jesus não falou grego. O evangelho foi registrado em grego. Mas Jesus não falou grego. Ele não usou a palavra batismo. Se você se prender a uma perspectiva de uma palavra dentro de um idioma que inclusive não foi usado pelo Salvador,
Olha, você vai errar teologicamente, se essa é a base da sua doutrina, a palavra batismo. Inclusive o próprio Evangelho diz que quando o judeu fazia as purificações, que era a lavagem de mão e pés para orar, é apresentada a mesma palavra. Mas veja, aí a gente tolera. Vai fazer o quê, né? Os batistas não aceitam, a gente vai viver bem com os primos, então aceita. E não nos posicionamos em defesa da segunda marca da igreja, que é a administração correta dos sacramentos. Tem presbiteriano, cara, aí não é miserável não, é infeliz mesmo. Que o cara... Tem histórias, tem história de Araraquara, tá bom? Estou falando de história de Araraquara, do presbiterianismo miserável que Araraquara produziu nesses últimos 140 e tantos anos. Que o cara pede transferência da igreja presbiteriana, vai para uma igreja mequetrefe, para batizar nas águas. Aí depois que batiza nas águas, o que o miserável faz? Pede transferência de volta para a igreja presbiteriana. Isso tem registros históricos, irmãos. Talvez você até conheça a família que eu estou te falando. Aí você fala assim, não, a igreja verdadeira igreja de Cristo precisa administrar corretamente os sacramentos. Um cara desse, não receber de volta, mas nunca. Ou então chegado para ele falar o seguinte, para você voltar aqui, então você tem que batizar de novo. Com aspersão. Por que o cara está fazendo? O cara está defecando na doutrina. Usando de ludibriação. Não, eu saio da igreja, vou para a igreja, né, do Zé Ruela, sou batizado nas águas, aí depois volto. E aí quer ser oficial da igreja ainda. Ou que não tem um entendimento do batismo como substituição do sinal da circuncisão, e aí quer ser oficial da igreja presbiteriana, só que fala assim, não, meus filhos não vão ser batizados. O que você está dizendo, meu amigo, é que você não crê na promessa que é sua em Cristo Jesus, através da promessa que foi dada a Abraão, de que Deus promete ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Talvez seja bom que seus filhos, de fato, caminhem para o inferno. Porque se você não quer aplicar o sinal que Deus determinou para você aplicar sobre a vida deles, então talvez seja melhor que eles não sejam crentes mesmo. Só que aí o que acontece? Aí eu invento um terceiro sacramento na igreja evangélica, não na igreja protestante. Qual que é o terceiro sacramento que eu tenho na igreja evangélica? Vamos ver. A igreja evangélica tem o batismo de imersão e tem a ceia. Mas qual um terceiro sacramento embutido que é colocado neles? Que eles praticam. Só que eles não falam que é sacramento, mas o fazem. Como? A apresentação dos filhos. Aonde está a base bíblica para um contexto de Novo Testamento, você apresentar filhos? Existe? Não existe. Eles vão ressuscitar isso da lei cerimonial, que já foi cumprida em Cristo. Só que a gente, tudo bem. E aí o fulaninho ainda chega para nós, meu filho foi apresentado. Como se fosse um negócio fabuloso. E pode deixar de apresentar a criança na igreja? No contexto evangélico? Pode ou não? Não, se você é membro da igreja tem que fazer. Isso é um sacramento. Você está instituindo um sacramento novo. Ressuscitando a lei de um modo errado ainda, porque você não está matando nenhum cordeiro nem duas pombinhas. E outra, apresentando o filho, se você tem 10 filhos, você apresenta os 10. E aí a gente fala, não tem problema, professor, vai levando. Porque, na verdade, isso não é importante. E é por isso que nós não estamos levando a sério o próprio cristianismo.
A minha vida cristã não é levada a sério por conta disso. Porque eu começo a abrir brechas. Só que o cara miserável, por exemplo, eu vou na igreja Assembleia de Deus, ele aceita eu ser membro lá? Eu fui batizado na infância, na Igreja Presbiteriana do Brasil. O cara aceita você ser recebido como membro lá? Não. Falando, mas meus filhos também já foram batizados. Eles aceitam você receber lá? O que ele vai fazer com você fazer? Receber o batismo de imersão. Você recuar, descer um degrau do batismo. Porque o batismo de João Batista é inferior ao batismo que Jesus instituiu. Isso aí não há dúvida. Então vai fazer você descer um degrau. E aí ele fala, não, seus filhos já foram batizados? Não, mas agora você está aqui, nós temos que fazer o que com eles? Apresentá-los. É um terceiro sacramento. Sabrina. Vamos lá. Que texto que é? Evangelho de João, capítulo 3, 22. Outro testemunho de João Batista. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. O ministério terreno de Jesus havia iniciado com o batismo de Jesus, né? Lá em João. Mateus vai deixar claro. E você vai comparar o evangelho de João com os evangelhos, com os 3 evangelhos sinóticos, você vai ver quando que trata desse ministério terreno de Jesus, que Jesus batizava. Quem que batizava? Os discípulos. Então não era o batismo que Jesus havia instituído. O que acontece? Nesse período do ministério terreno de Jesus, que o caminho está sendo preparado para a cruz, que aí elimina toda a lei cerimonial, os discípulos de Jesus aplicavam que tipo de batismo? O de João. O batismo de arrependimento, de remissão, que era um batismo preparatório para o cumprimento de Cristo na cruz. Cristo morre na cruz, ressuscita, e aí dá uma ordem para fazer o quê? Para batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é diferente. Tem aqui, está escrito aí, por exemplo, Jesus, vamos lá, vamos fazer a leitura. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. O texto de João tem que ser entendido à luz dos outros evangelhos, que diz que Cristo, Jesus, não batizava. Quem batizava eram os discípulos. E que esse batismo era em muitas águas, porque era a ideia de imersão, ainda relacionando ao batismo de remissão de pecados. Mas em algum momento está aqui registrado, e João diz, e Jesus então batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, porque era outro tipo de batismo. Se fosse o mesmo batismo, lá em Mateus, quando registra que depois de Jesus ressuscitado, ele instituiu, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em todas as nações. Se fosse o mesmo batismo, primeiro, ele não faria esse adendo. E segundo, que a perspectiva agora é ampla. Esse ministério registrado em João de batizar para arrependimento em muitas águas, lembrando que o ministério terreno de Jesus era voltado só para quem? Para quem? Só para os judeus. Os discípulos saíram batizando lá o pessoal do Egito, o pessoal da Babilônia, da Síria. Foi? Não. Era só aqueles que já estavam dentro da aliança, que já haviam recebido a circuncisão lá ao 8º dia, ou quando se converteram ao judaísmo, receberam a circuncisão. Então esse batismo que refere-se João 3, refere-se a esse batismo de preparação para a obra de Cristo definitiva na cruz. Tanto que o Evangelho de João faz a conexão do batismo que os discípulos faziam com o batismo de quem? Do próprio João.
É que às vezes aqui confunde, porque é o evangelho de João, esse João é o apóstolo, não é o João Batista, mas ele está falando aqui de que o ministério que João iniciou, que era um ministério de arrependimento, remissão de pecados, que preparou o povo judeu para a chegada e obra do Messias, que era de imersão, porque é para lavagem de pecado, foi aplicado pelos discípulos de Jesus durante o ministério terreno. Cristo finaliza o seu ministério terreno com a obra na cruz, ali ele põe um ponto final e vence, paga definitivamente pelos nossos pecados, quebra com a lei cerimonial, ou melhor, cumpre a lei cerimonial, acaba com o sacerdócio levítico e institui agora a evangelização mundial, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e com a aplicação de um sinal, que era o batismo, porém respeitando a profecia lá de trás, de que nos últimos dias Deus estaria aspergindo água pura sobre o povo, como prova da vinda do seu Espírito. Lembra disso? Que nós já estudamos recentemente? O batismo que era aplicado aqui, tanto de João Batista, quanto pelos discípulos de Jesus durante o ministério, estava atrelado à vinda do Espírito Santo? Sim ou não? Não. Por que não? Porque Jesus vai prometer que só depois que ele sobe que o Espírito vem. E aí muda a perspectiva. Jesus ainda é transição do Antigo para o Novo Testamento, irmãos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha esporadicamente sobre um ou outro, de acordo com o propósito de Deus. Depois da obra de Cristo, e a renovação do sacerdócio de Melquisedeque, todo aquele que crê em Cristo recebe quem? Espírito Santo. E o batismo está atrelado a essa conversão. Por isso que o apóstolo Paulo, quando olha lá para Atos 19, que ainda é um momento de transição, e Apolo, né, que era batista, eu brinco, batizava só com o batismo de João, Paulo pergunta para aquela turma assim, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Eles falaram, não estão sabendo desse negócio, não. Aí ele falou, opa, que batismo você recebeu? O de João. Aí o que Paulo fala? Ah, maravilha, seja bem-vindo, pessoal da Igreja Batista. Foi assim que Paulo falou? Não. Falou, não, meu amigo, João Batista batizava de arrependimento, remissão de pecado, falando que você tinha que crer naquele que vinha. E receber o batismo de Jesus estava atrelado ao fato de você ter recebido o Espírito Santo. Por isso a pergunta inicial de Paulo é, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Aí eles falam, não. Aí Paulo, então vem cá receber o Espírito Santo, como os pentecostais fazem hoje? Não, não. Aí Paulo atrela, que batismo você recebeu? Que aliança que você está? Aí os caras que não eram judeus, falou, nós recebemos de João Batista, que era uma incoerência, porque o batismo de João Batista era só para quem? Para aqueles que já estavam em aliança, para os judeus se arrepender e crer, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e crer naquele que vinha depois dele, que ele não tinha nem a honra de desatar as sandálias. Aí Paulo pega e conserta a história daqueles 12 homens, batiza-os com imposição de mãos, e aí eles recebem o Espírito Santo, que naquele momento havia manifestação de línguas, porque eles eram gentios, e muito provavelmente começaram a falar em hebraico, aramaico, engrandecendo as coisas de Deus, porque é assim que historicamente Lucas apresenta no livro de Atos. Então, o batismo que os discípulos e João Batista fazia durante o período do ministério terreno de Jesus, era o batismo de arrependimento e remissão de pecados, e por isso tinha que ser por imersão. Era o mesmo. Depois que Cristo paga na cruz, aí muda. Porque se fosse diferente, Paulo teria falado, não, mas não é o de João, é o de Jesus, e vamos tomar imersão de novo no 6.
Mas não, ele faz de modo diferente, porque estava atrelado ao recebimento do Espírito, que é aquela ideia do cumprimento da profecia que diz que o Senhor derramaria do Espírito Santo sobre os seus, e o sinal disso seria a aspersão com água pura. Lembra disso? Vamos ver se eu acho aqui. Fácil. Acho que eu estou na outra Bíblia que eu tenho marcado mais fácil para achar. Mas a profecia que diz que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo sobre os seus, e como prova disso seria a aspersão de água pura. Vamos achar aqui, irmãos. Não, Joel é o cumprimento lá da descida do Espírito Santo lá em Atos 2. Ezequiel, irmãos, deixa eu ver se eu encontro aqui de cabeça aqui. Isso aqui já era para... Isso é 36. Deixa eu procurar aqui com a ajuda do universitário aqui. — 25, então é isso aí. Ezequiel 36, 25. Isso, é isso aqui mesmo. Ó, então vamos lá. Verso 24. Para mostrar que ele não está falando só de modo geral. Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Isso é conversão. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O que é isso? Conversão. Porei dentre vós quem? Está com letra maiúscula aí? Tá, porque refere-se ao Espírito Santo. Então, porei dentre vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei, vosso Pai, vos sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. E aí ele vai continuando. Essa promessa de derramar do Espírito Santo acontece quando? De Deus converter o coração e de dar o Espírito Santo, pôr o Espírito Santo sobre nós. Quando que acontece isso? Na conversão. Mas em que período histórico? Ainda é o Antigo Testamento que acontece isso? Ou só depois de Cristo que isso aconteceu? Só depois de Cristo. Então nós estamos falando de um contexto pós-obra salvífica de Cristo. Porque o próprio Cristo diz, é preciso que eu vou embora para que o Espírito desça. Para que Deus coloque o Espírito em nós, Cristo tinha que ter feito toda a sua obra e ser assunto ao céu. Tudo bem até aqui? Ótimo. E aí ele diz, qual que é o sinal que ele vai dar para provar que o Espírito Santo veio sobre a nossa vida? No verso 25. O que ele vai fazer? Qual que é o sinal externo? Eu vou aspergir água pura sobre vós. Porque a aspersão, irmãos, era um símbolo de purificação desde o Antigo Testamento. Mesmo no sacerdócio levítico. Como que ele purificava os utensílios do templo?
Aspergindo sangue. Só que aqui ele fala, eu não vou aspergir sangue. Eu vou aspergir o quê? Água pura. Que é o símbolo que aponta para o fato de que o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. E é nesse sentido que os apóstolos, quando vão pregar para as nações, eles faziam sempre batismo com imposição de mãos. A ideia é que eles aspergiam água pura, porque simbolizava a conversão, a aliança com Deus. Você vai ser meu povo, eu serei o seu Deus. Nós teremos uma aliança. Você é meu, eu sou seu. E, ao mesmo tempo, o fato, a promessa que Deus vai colocar o que no nosso coração? O Espírito Santo, o seu Espírito. Então, isso é batismo que Jesus instituiu. Isso é o que simboliza. Boni. Perfeito. O texto e o perfeito. E o Evangelho diz isso. Inclusive o Evangelho tem uma parte que diz que eles andavam com Cristo, mas o Espírito não havia descido sobre nenhum deles ainda. E é nesse sentido que, inclusive, quando Jesus se apresenta ressuscitado, tanto o texto de Mateus quanto o texto de Marcos diz que eles olharam e duvidaram. Quem que nos convence da fé? É o Espírito Santo. Então, veja, era um momento de transição, irmãos. E por isso que é tão importante nós defendermos a ideia de aplicar corretamente os sacramentos. E não falar, as pessoas menosprezam os sacramentos. E por falta de conhecimento e de estudo bíblico, e de falta de coragem, muitas vezes, dos pastores, que não querem falar o que eu disse aqui hoje, né? E que eu tenho dito aí para vocês nesses últimos anos, e já há quase 30 anos de ministério, as pessoas não querem. Mesmo por quê? Porque isso não te dá ibope nenhum. As pessoas querem ouvir aqueles que são convergentes. Quando aparece um divergente, esse cara é louco. Ele é muito duro. Ele é intolerante. Não é assim que acontece? É assim que acontece. E quando então esses cara, não, é tolerante, não tem problema, não. Aí esses caras são, uau, que maravilha que ele é. Só que conduz a igreja presbiteriana para uma crise de identidade. Hoje a igreja presbiteriana do Brasil, ela está em crise de identidade. Ela não sabe o que ela crê. Ela não sabe o que ela é. Ela não sabe. Você fala, o que não é? Mas eu não acho assim. E aí você pega determinado pastor, não, mas aqui nós não seguimos isso não. Meu amigo, mas é o que está aqui. É o que a igreja declara crer. Não, mas aqui não, aqui é diferente. Olha que situação nós chegamos, irmão. E algo essencial para a nossa fé. Porque é tido como uma marca da verdadeira igreja. Se eu não administro os sacramentos corretamente, eu não estou me caracterizando como uma verdadeira igreja de Cristo. Tudo bem até aqui? Acho que cada dia o negócio vai ficando um pouquinho mais claro. Então, irmãos, nós vemos que na confissão de fé, os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo. É o que nós falamos lá, já numa aula que tivemos sobre a marca, que o objetivo dos sacramentos é sim fazer distinção. Lembra dos textos que nós usamos, inclusive sobre a Páscoa? Se tem um estrangeiro, você vai dar de comer para ele? Da Páscoa? O que diz lá o texto? Você lembra disso? Você que estava comigo aí há 3 semanas atrás? Era possível? Você não lembra? Mano, nós vamos marcar uma consulta. Vamos arranjar um cara aí, bom de Alzheimer, que sabe de direito, nós vamos marcar uma consulta.
Vamos ver lá então. Abra sua Bíblia e Êxodo 12, 48. Não, mas eu te digo mais. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente vem na escola dominical, mas para cumprir tabela, né? Então nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Porque isso já foi dito para os irmãos. Abra lá, Êxodo 12, 48. O reverendo Ricardo Bresciani, ei Marta, reverendo Ricardo Bresciani, que é o pastor da igreja Filadélfia, ele fala o seguinte, que, sei lá, segundo uma pesquisa que ele leu em não sei que lugar, que as pessoas só gravam determinado assunto depois de ouvir 16 vezes sobre ele. Então eu acho que é por isso, é porque não chegou, ainda nós estamos falando só 14ª, 15ª, então está chegando. Mas ele fala isso, não, tem um negócio da psicologia, né? O psicólogo fala, não, já foi comprovado, só depois que a pessoa ouviu 16 vezes sobre aquele assunto é que ela assimila verdadeiramente. Se isso for verdade, irmãos, explica muito bem, porque você tem que falar várias vezes para o seu filho levar o guarda-chuva, o casaco para a escola, e ele nunca leva, não é assim? É porque você não falou. E eu estou achando que não são 16 vezes, são 16.000 vezes, né? Para o cara assimilar alguma coisa. Vamos lá então, Êxodo 12, verso 48. O que diz aí? Alguém leia para mim? Ótimo. Advogado é uma coisa, né? Incircunciso e circunscrito, né? Que eu ia falar? Mas é incircunciso. Então veja, o incircunciso podia comer? Quem não tinha recebido o sinal da aliança podia comer? Não. Ele está na sua casa, você fala assim, meu amigo, você tem que se converter. E o sinal da sua conversão é receber a circuncisão. Hã? É a Santa Sé, o que substitui a Santa Sé. Aí fala assim, nossa, pastor, é muito constrangedor. A gente traz um visitante para a igreja, que não é membro da igreja, aí tem o culto da ceia, e aí o senhor chega, todo culto o senhor fala, se você não é membro, você não come. Isso é falta de educação, pastor. O que tem? Comer um miserável pãozinho aí, um golinho de suco que o senhor dá? Irmãos, é padrão bíblico. Se o cara não tem o sinal da aliança, ele não pode comer. O sacramento é para fazer distinção mesmo. Quem é e quem não é. Mas tem gente que já recebeu, mas que é tranqueira, pior que o outro. O outro lá é tão bom. É o sinal. Eu não consigo conhecer o coração. Por isso que a terceira marca da igreja é a disciplina. Se tem entre nós pessoas que não estão vivendo corretamente, a terceira marca da igreja diz que a igreja é responsável dela fazer o quê? Disciplinar. Se a igreja não está disciplinando, ela está deixando de aplicar a terceira marca da verdadeira igreja. Mas o pastor não vê o coração. Eu não sou Deus que vê o seu coração. Você confessou Jesus, recebeu o batismo bíblico, é membro da igreja. Então, você vai receber o pão e o cálice. Mas e o meu amigo que eu trouxe? Pastor, isso dá lombriga nas crianças, pastor. Dá até febre nelas. É padrão. Você vai ter que ensinar o seu filho o que significa. Mas ele já foi batizado, por que ele não pode tomar Santa Ceia? Porque aí você tem um indicativo lá em 1 Coríntios, que diz que a pessoa tem que se examinar a si mesmo. Ali você tem uma regra que coloca um limite de quem pode participar ou não, mesmo estando dentro da aliança. No caso do Antigo Testamento, as crianças participavam, mas em que sentido? Para aprender, inclusive, sem ensinar. No caso da ceia, você tem um critério restritivo. A criança ela tem que ter tido condições de examinar a si mesma e ver se realmente ela está em Cristo ou não. Se não fosse o caráter restritivo lá que Paulo apresenta,
em 1 Coríntios 11, o padrão continuaria sendo da Páscoa. As crianças comiam da Páscoa? Comiam. As crianças da aliança comiam. Então tudo bem. Mas agora você tem um caráter restritivo. Então, então agora não se aplica. Por quê? Porque é padrão. Aí você chega à igreja, não, dá para criançar, não tem problema nenhum. Jesus mesmo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Peraí, meu amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Boni. Se ele estiver em disciplina da igreja, ele não vai participar. Por isso que os casos de disciplina, mesmo quando é um pecado velado, não se abre qual que é o pecado, mas a notificação de que os irmãos estão em disciplina, isso é uma exigência a se aplicar para a igreja. Irmãos, olha, o conselho se reuniu, assim, 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 assado, uma denúncia, um pecado velado, mas o fulano está em disciplina, está afastado da comunhão por 3 meses, por 6 meses, ou por tempo indeterminado. Então nós vamos orar pelo fulano, vamos acompanhá-lo, quem puder dar uma força, seguir o cara junto, para que ele continue frequentando, porque o objetivo da disciplina, na visão bíblica e na visão constitucional nossa, é para gerar arrependimento, para que ele dê frutos do arrependimento. E dependendo do pecado que o cara fez, precisa de um tempo para ele dar fruto do arrependimento. Não adianta ele falar, não, eu estou arrependido, pastor. Tá bom, eu preciso de um tempo para ver os frutos do seu arrependimento. Como eu disse, nem eu, nem o conselho somos deuses no sentido de conhecer o coração. Fala, não, o arrependimento dele é verdadeiro. Ele vai ter que dar frutos. E aí, então, avisa essa igreja, irmão, olha, o nosso irmão, né, fulano de tal, passou pelo conselho e ele está afastado da comunhão da igreja e, portanto, se ele tem algum cargo, ele não vai exercer mais esse cargo, pelo menos por esse período, e se não tiver cargo nenhum, mas nos momentos de celebração de Santa Ceia, ele está impedido de receber aquele sacramento. E se nasceu o filhinho dele, ele quer batizar também, ele não pode, porque ele está fora, pelo menos temporariamente, ou em disciplina da comunhão. Então é assim que se aplica. Aí você fala, meu Deus, pastor, isso é constrangedor demais. Que é o que a maioria das igrejas tem feito hoje. Aplica-se disciplina hoje na maioria das igrejas? Só a igreja que o pastor... qual que é a disciplina que o cara aplica? Ah, fulano usou batom. Aplica a disciplina. E aí o pastor só que decide. Ah, a irmã cortou a beirada do cabelo. Disciplina. Usou um salto de 12 centímetros. O máximo permitido é 11,3. Essas bobeiras você vê nas igrejas pentecostais. Agora, seriedade da moral, aí complica. Ana? Só depois de uma certa idade. Então, aí no caso, se ele é menor, enquanto ele é menor, os pais têm que autorizar. Mesmo ele não vindo. Tá? Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui nosso. A Júlia, que foi eleita, inclusive, agora presidente da UPA, né? A Júlia Tomás. Ela ainda é adolescente, então não tem a maioridade, mas se converteu e começou a assumir um compromisso com Deus. Pastor, eu quero confessar Jesus como meu Senhor, receber o batismo e me tornar membro da igreja. Ótimo. Só que você não tem ainda responsabilidade para tomar essa decisão. O que eu fiz? Marquei uma reunião com os pais, fui até a casa deles, apresentei a doutrina da igreja, tirei todas as dúvidas que eles me apresentaram, em especial com a mãe dela. Inclusive a mãe dela veio já algumas vezes, né? Tem vindo, tem participado com a gente. E aí então falei, vocês autorizam ou não? Se vocês não autorizar, não tem problema nenhum. Ela aguarda e quando ela tiver maioridade, aí ela assume o compromisso. Aí os pais, não, de maneira alguma, a gente não se opõe, tarará, tarará. Inclusive no dia do batismo vieram. Tal. O mesmo aconteceu, não me lembro aqui, talvez o presbítero Abel possa me ajudar, que eu acho que foi com o Gabriel também, né, presbítero?
Presbítero Abner? Me ajude aqui, eu acho que com o Gabriel também foi isso. O Hélio Gabriel, namorado da Gabi? Isso. Entramos em contato com os pais, tal. Foi autorizado? Sim, autorizado. Aí ele foi, recebeu o batismo, se tornou membro da igreja. Então, esse é o padrão. Tá bom? Irmãos, nós vamos continuar ainda tratando disso, porque eu não entrei nos assuntos polêmicos propriamente. Mas eu quis hoje só chamar a sua atenção que nem toda igreja que se diz cristã, de fato, tem as marcas da verdadeira igreja. E a gente vai ter que começar de certa forma, nos preservar, porque senão, não tem tudo bem, daqui a pouco nós estamos fazendo igual. E lembre-se, igreja evangélica não tem necessariamente essa história de igreja reformada. E é por isso que tem práticas doutrinárias diferentes das nossas. E ainda mais a Igreja Presbiteriana Real Aliança. Nós temos levantado uma bandeirinha aqui, diferente, que não deveria, mas diferente de grande parte da Igreja Presbiteriana. Porque, como eu disse aqui, infelizmente, por ter tolerado e aceitado tantas coisas, a Igreja Presbiteriana hoje está em crise. Ela não sabe o que ela é mais. Mas nós, enquanto Igreja Presbiteriana Real Aliança, dentro da igreja, da denominação da igreja presbiteriana, nós sabemos quem nós somos. E nós temos cravado o que de fato cremos e que de fato colocamos em prática. Tudo bem? Isso, de certa forma, deveria ser um alento aí para a sua vida de ter uma igreja que tem se posicionado para, no mínimo, manter as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo. Tá bom? A gente volta a falar nisso. Depois nós vamos entrar, hoje eu falei um pouco mais da circuncisão do batismo, depois nós vamos tratar mais da questão do batismo, da ceia, né, Páscoa e ceia, e responder algumas questões práticas relacionadas aí ao modo de aplicar do sacramento.